dia a todos e a todas. Queria, antes de começar, fazer algumas propagandas. Queria convidar vocês a, primeiro, antecipar essa inscrição do MIEP, né? E também o Congresso de João Pessoa, que a gente vai ter. É o primeiro Congresso Espírita do Brasil é em João Pessoa. O Sol nasce primeiro em João Pessoa e também é o primeiro Congresso Espírita do país. Segundo final de semana de janeiro, uma oportunidade para quem quiser conhecer nossa capital. Muitas pessoas de Campina vão para lá, então é uma alegria receber vocês. E também fazer um convite para que vocês possam ir ao stand da Fraternidade Sem Fronteiras, que está aqui fora no hall, e a gente tem ainda uma demanda de crianças assim imensa. Assim. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Campina nós temos o projeto de PESC, que já abriu uma sede em Belo Horizonte, pelos casos de microcefalia que tem na região Sudeste e Sul, e está tendo um surto de microcefalia na África. Só que aí vocês imaginam, a África não tem as estruturas, a gente não tem a estrutura toda. Lá é que não tem mesmo. Então, a gente também está abrindo uma sede do IPESC lá. Treinamos uma mãe que tinha uma criança com microcefalia, passou 6 meses em Campina Grande. Ela achou na África a Fraternidade Sem Fronteiras, descobriu que a Fraternidade Sem Fronteiras estava cuidando dos casos de crianças com microcefalia. Essa mãe veio para Campina Grande e passou um tempo aqui. A criança recuperou-se profundamente. A Adriana foi à África. E quando chegou lá, a criança tinha regredido completamente, porque não tinha alimentação nenhuma, né? Então, a gente, além da questão do tratamento em si, que é necessário, tem a questão lá nutricional muito severa, muito séria. Então, há uma demanda muito maior de necessidade do que de ajuda. Se vocês se sentirem tocados, visitar, lá tem vários projetos, né? São mais de 17 mil pessoas diariamente atendidas pela Fraternidade Sem Fronteiras em menos de 10 anos de história. Nós vamos também ter o nosso congresso no Brasil, que vai ser em abril, e em agosto vai ser na Suíça o internacional. Vamos fazer 2 congressos anuais, um no Brasil e um fora do Brasil a cada ano. E aí a gente vai falar sobre um tema, Jesus psicoterapeuta. E eu fico lembrando das muitas pessoas que nos assistem agora, por exemplo, ao vivo. A gente tem aqui a TV7, que são amigos pessoais que fazem essa transmissão, e tem mais gente assistindo os eventos espíritas do Carnaval em casa do que presencialmente. Eu sei que vai ter pessoas que vão assistir esses vídeos de madrugada. Em algum momento elas vão estar com alguma dor, alguma angústia, algum sentimento de necessidade espiritual. Elas vão buscar um apoio, como a gente faz quando abre, por exemplo, algum livro de Emmanuel, quando a gente abre o Evangelho. E elas vão fazer isso no YouTube e vão encontrar uma palestra. E, de alguma forma, do mesmo jeito que essa sincronicidade acontece quando a gente abre uma mensagem que parece que veio para a gente, também acontece quando a gente está muito angustiado à noite, clica lá e parece que vem uma palestra direcionada para a nossa necessidade. Então, não importa que horas você está vendo, se é ao vivo agora, se você vai ver de madrugada, no momento de sua dor, de um luto, de um pesar, no momento de uma traição, no momento em que você perde seu emprego, no momento das angústias humanas comuns de todos nós, que nós possamos entender que Jesus, de fato, é capaz de nos curar. Ele, de fato, é um terapeuta do corpo e da alma. E poderíamos dizer hoje, sem sombra de dúvidas, não há como negar que Jesus é um médico das almas, mas é também um psicoterapeuta, porque eu diria que a angústia humana hoje da alma é maior do que a física. De algum modo, nós avançamos profundamente no desenvolvimento de medicamentos e tratamentos para as doenças físicas. Tanto que a gente hoje é uma população muito mais longeva. A gente observa, por exemplo, pessoas com 50 anos, que é a idade que eu estou muito próxima de fazer, eu não vou dizer quão próximo eu estou de 50 anos. Quando eu era criança, era uma pessoa bem velha, né? E hoje em dia nós estamos mais longevos. Mas, ao mesmo tempo, essa humanidade que conseguiu construir uma sociedade mais estruturada fisicamente, com sistemas, com hospitais, com medicamentos, mesmo que não atenda a todos, mas atende a muito mais gente do que atendia no passado, instituições, democracias em processo de consolidação, diminuição mundial da violência, no que pese o Brasil ter um incremento de violência urbana, nós usamos uma medida geral do planeta, nós declinamos a morte por violência de 15 para 1% nos últimos 200 anos. 200 anos atrás, 15% das pessoas morriam anualmente por violência, sejam guerras ou a violência urbana. Esse número foi declinando até chegar a 1%. Então, nós avançamos no combate à violência. O ano passado, em números redondos, morreu, em média, 70 milhões de pessoas de todas as formas de morte possível.
e apenas 1% morreu de violência, seja motivos de guerra, que ceifou a vida de mais ou menos 198 mil pessoas, violência urbana, 500 mil pessoas, e ataques terroristas, média de 2 mil pessoas. Ou seja, 1% das mortes o ano passado ocorreram por violência urbana. Significa dizer que a nossa organização social ela melhorou. É porque as pessoas gostam só de ouvir notícia caótica, gostam só de ouvir o mal. Mas a violência urbana no mundo declina anualmente. Na verdade, o mundo melhora em várias estruturas anualmente. No entanto, o ano passado, houve 1 milhão de suicídios e 25 milhões de tentativas. Então, se você coloca esses números na sua cabeça, você percebe o seguinte: nós conseguimos combater a violência externa, nós conseguimos diminuir a violência que nós provocávamos um em relação ao outro, a morte de um ser humano provocada por outro ser humano declinou, mas a morte de um ser humano provocada por ele mesmo explodiu no planeta. Isso é tão sério que eu me formo aqui em Campina Grande mais ou menos por volta do ano 2000, e na aula magna os professores diziam para a gente que a gente atenderia esporadicamente, era o que os professores diziam, adolescentes com pensamentos suicidas. E talvez nunca nós atenderíamos no consultório uma criança com um pensamento suicida. Nós estamos no ano 2020, passaram-se apenas 20 anos, isso em termos de história humana é um segundo. E de lá para cá, o suicídio de crianças e adolescentes é epidêmico no planeta inteiro. Hoje é mais fácil perder um filho em casa, no quarto, do que numa rua em Bagdá. Houve um declínio psicológico profundo. As nossas angústias tomam conta porque a grande questão da ordem do dia, do que a gente chamaria de transformações, o medo que as pessoas têm sobre, por exemplo, placas tectônicas, o medo que as pessoas têm de transformações geológicas que sempre aconteceram, elas estão acontecendo nesse período de transição planetária dentro de nossa interioridade. É dentro de nós que o grande movimento de transformação está ocorrendo. É dentro de nós que as muitas questões acumuladas por várias e várias existências começam a vir à tona pedindo espaço, pedindo lugar. E é por isso que a angústia, a depressão, o pânico e todos os transtornos psicológicos ganham um volume tão grande que hoje, por exemplo, as empresas começaram a perceber a necessidade de cuidar do psiquismo, porque há um declínio da produtividade no planeta por causa de eventos como depressão, angústias, burnout e tantas outras síndromes. Já tem uma catalogação aí nos DSMs da vida de mais de 700 transtornos emocionais. Até transtornos atuais que nós não tínhamos, por exemplo, a síndrome de escolhas múltiplas. A gente tem tanta escolha que hoje escolher virou um processo de estresse. Inclusive, a gente nem chega a escolher. Vocês já devem ter passado a noite, assim, por exemplo, tentando ver uma série na Netflix, olhou várias avaliações, lembrou de vários amigos que indicou várias séries, começou a olhar cada um assim 5 segundos e no final da noite, depois de 1 hora, não assistiu nenhuma. É a síndrome de escolha. A gente tem tanta coisa que hoje o excesso virou um problema. Nós tínhamos uma sociedade muito da falta e hoje nós temos uma sociedade do excesso. Esse excesso de coisas gerou uma falta, a falta de encontrar-se consigo mesmo. São tantas demandas externas, tantas solicitações externas, são tantos objetos nos puxando para fora de nós mesmos que nós perdemos o contato com nossa interioridade e estamos adoecendo por isso. Nós perdemos o contato não só conosco mesmo, mas perdemos o contato familiar. Nós estamos no que se chama hoje de atenção parcial constante, descoberto por uma americana que começou a perceber que as pessoas estão sempre dividindo a atenção entre você e o celular. Você conversa com uma pessoa enquanto ela digita o WhatsApp, você conversa com uma pessoa enquanto ela curta uma foto no Instagram. Os filhos conversam com os pais com o celular na mão e vice-versa. A atenção parcial constante tem gerado um declínio no aprendizado coletivo e o QI médio mundial começou a declinar a partir de 2017. Então, nós temos um conjunto de adventos de transtornos emocionais crescentes, nós temos espíritos que estão tendo que deixar vir à tona um monte de lixo da lama psíquica acumulada de muitas e muitas existências, vindo à tona num período turbulento. Então, você pega aí, você tem um caldo psicológico coletivo individual extremamente complexo, exigindo atenção muito significativa. Aí talvez você entenda por que
nesse processo de comunicação, né, que nós recebemos, se percebeu a necessidade de uma entidade especificamente trabalhar as questões emocionais, que foi Joana de Ângeles. Não foi, por exemplo, o objetivo de André Luiz. Não foi, por exemplo, o objetivo de Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda. O objetivo de Joana é, basicamente, entendendo a demanda emocional crescente, os transtornos emocionais crescentes, desenvolver algumas soluções, embora sabendo que não existe, quando a gente pensa em desenvolvimento de soluções, receita de bolo. Eu lembro que eu tinha uma paciente que fazia parte de uma franquia muito conhecida de sanduíches. E nessa franquia tem um livro em que você tem solução para absolutamente qualquer coisa. E essa solução é padrão em qualquer lugar do mundo. Seja aqui em Campina Grande, seja em Pequim, seja em Dubai, seja em Londres, seja em Nova York, João Pessoa. Se houver tal problema, a reação tem que ser exatamente a mesma. Por exemplo, e se quando eu entregar a batata frita ao cliente, ele vomitar em mim? O que eu devo fazer? Aí no manual tem como proceder em caso do cliente vomitar na batata que você entregou, né? E aí, toda vez que ela estava na terapia, ela fazia assim, que eu começava a conversar com ela, ela dizia, não tem um manual, não, como tem na minha empresa, não, como proceder quando alguém me trair, quando proceder quando alguém me ignorar, quando proceder quando alguém me humilhar, quando proceder quando alguém me perseguir, quando proceder quando eu machucar alguém, como proceder quando eu enganar alguém. Tudo que a gente queria era um manual com Ctrl+C, Ctrl+V para a vida. Seria mais simples. Mas, ao mesmo tempo, seria acabar com aquilo que é de mais bonito, que é a diversidade humana. As respostas únicas que cada um de nós cria. O processo de entender o desenvolvimento de uma ciência voltada ao comportamento humano não tem a menor intenção de criar padrões que se possam repetir indivíduo a indivíduo, porque cada um tem suas características. No entanto, você pode desenvolver métodos de apreensão, de diagnóstico, para que você possa fazer isso de modo que você possa criar protótipos, padrões de comportamento, que você identifica em personagens e que você pode, olhando para essas histórias, olhando para a sua história, vendo o que tem de comum entre as duas, pensar nesse procedimento que vai servir para o seu contexto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Evangelho, a gente pega os personagens que nós temos do Antigo ao Novo Testamento, dos profetas, de Davi, você vai pregando ali, chega o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos por si só, que geram um compêndio de psiquiatria, cada um com seus transtornos, seus conflitos, suas brigas, suas vacilações, suas dificuldades, a negação de Pedro, ou seja, seres humanos como nós, com todas as dificuldades, com todas as emoções, com todas as características eminentemente humanas, a samaritana do poço, Zaqueu, a mulher que deixa de sangrar, tantos personagens, o cego Bartimeu, todos esses personagens que são encontrados por Jesus passam por um processo de terapia com ele, passam por um processo de entendimento de sua interioridade. Então, a gente poderia, então, a partir de agora, para ficar mais didático, já que o tema que me foi proposto foi Jesus, o psicoterapeuta, imaginar algumas situações. Primeiro, é constatar que, até hoje, as ciências do comportamento humano ainda não conseguiram entender a grandeza da proposta do Evangelho. Vou repetir. Até hoje, as ciências do comportamento humano não conseguiram entender a grandeza por trás dos Evangelhos. Não conseguiram entender e enxergar as imensas soluções propostas pelo Evangelho. E por que isso acontece? Durante séculos, a religião combateu o conhecimento humano. Especificamente na Idade Média, houve um combate à ciência, ao conhecimento, criando um certo antagonismo e uma divisão entre conhecimento racional e conhecimento religioso. Isso vai se adensando quando a gente entra na época do positivismo, que é quando se constrói um monte de elementos acadêmicos, científicos robustos para construir o que a gente chama de paradigma do conhecimento científico, ou seja, o padrão, a forma de você colocar algo como objeto de estudo da ciência para que isso possa ser caracterizado como tal. E o objetivo disso é que isso possa ser replicado em qualquer país, em qualquer época, do mesmo modo que aquilo é válido universalmente. Por exemplo, essa garrafa de água, mineral, ela é um objeto de estudo da ciência, por quê? Porque ela pode ser tocada, porque ela pode ser escutada, porque ela pode ser sentida,
tem um cheiro, ela pode ser vista por qualquer pessoa, ela atinge os 5 sentidos humanos. Esse paradigma científico reduziu a explicação de tudo ao elemento material. Não o fez como negação pura e simples, birra ao espiritual, apenas porque, definindo um padrão, definiu aquilo que podia ser visto, que podia atingir os 5 sentidos. E se desenvolveu tecnologias imensas para ampliar a nossa capacidade de ver o mundo infinitesimal dos átomos, por exemplo, através de um microscópio eletrônico que aumenta milhões e milhões de vezes uma imagem, até a gente ver, por exemplo, um bóson de Higgs, como Haroldo citou, uma célula dentro, as partículas que estão dentro dela, toda a ciência, seja biomédica, seja física, elas atendem esse paradigma. Esse paradigma surge na física, que é a ciência mãe de todas as ciências. Todas elas derivam de um padrão que a física estabelece. E a física estabelece que o padrão é dividir para compreender. Então, nós temos a matéria, que é decomposta em átomos. Os átomos têm elétrons, prótons e nêutrons, e subpartículas atômicas até fótons. Aí, a biologia faz a mesma coisa. Pega o padrão que a física estabelece, o padrão é dividir para compreender, do mínimo para compreender o organismo como um todo, então pega o corpo, divido em membros, divido em tecidos, células, aí dentro das células você tem mitocôndria, você tem citoplasma, tem núcleo, tem respiração celular, mesma coisa. Aí os linguistas, então, vão fazer a mesma coisa com o texto. O livro é dividido em capítulos, que é dividido em parágrafos, que é dividido em palavras, que é dividido em sílabas, átomos e sílabas tônicas. Você vai perceber que o processo é o mesmo, o paradigma da física é estabelecido e todas as ciências vão estabelecendo o mesmo padrão. Acontece que o espírito não pode passar por essa experiência. O espiritual não passa por essas experiências. E até mesmo as ciências que não têm, por exemplo, uma evidência muito clara, têm dificuldade de se colocar como ciência. Foi o caso da psicologia. Você não consegue medir o afeto. Você não consegue medir o ódio, o amor, o rancor, a mágoa, a esperança, a desesperança. Você não consegue mensurar como você mensura, por exemplo, os batimentos cardíacos. Daí a própria ciência psicológica, no seu nascedouro, teve dificuldade de se afirmar, tanto que Freud dizia no início, para que fosse aceita, que o terapeuta era como um cirurgião frio e distante, e o paciente era um objeto de pesquisa, até que a mesma física que monta esse paradigma começa a perceber que havia muito mais coisas do que se imaginava. Vêm 2 pensadores que não se encontram, mas que constroem percepções singulares, que é Albert Einstein, com a teoria especial da relatividade, e Heisenberg, que começa a desenvolver a psicologia, a física quântica. Eles quebram aquele paradigma estático da física e começam a perceber dimensões paralelas, um monte de coisas que não estava posta, e esse paradigma da física começa a quebrar, então, o paradigma das ciências. O próprio relativismo vai gerar, na antropologia, um relativismo cultural, em que eu não posso analisar uma cultura através do olhar de outra cultura, porque se eu fizer isso, eu vou ter preconceito. Eu não sei como é que se coloca essa situação. Por exemplo, não pode, nesse processo de relativização, um indivíduo que não vive a experiência interpretar a experiência do outro. Um amigo meu colocou para mim ontem, um amigo meu está indo agora para a ONU, ele foi chamado para falar sobre a questão da mulher. Eu disse, está errado, já começou errado, porque ele não é mulher. Como é que ele vai falar da questão da mulher? É como um paulista falar da questão do nordestino. Não pode, ele não sabe o que é cuscuz. Né? Então, assim, eu posso falar do que é ser nordestino, mas eu não posso falar do que é ser gaúcho. Essa relativização que a física traz vai permeando as ciências da antropologia, análise histórica, sociológica, também vai chegando na psicologia. Então, o que a gente vai percebendo é que, inicialmente, o paradigma científico ele é materialista e, por isso mesmo, ele é reduzido, é reducionista, porque a matéria não é a explicação última de todos os fenômenos humanos. Eu posso, por exemplo, começar a fazer investigações na área da neurociência e dizer que o amor é quando certas enzimas ocorrem de tal forma, de tal modelo, de tal padrão, identificando assim que o indivíduo que está amando está tendo a produção de tais fenômenos neuroquímicos. Mas eu não posso dizer por que esse fenômeno acontece com A e não com B. Por que entre bilhões de pessoas esse fenômeno acontece com uma pessoa específica? Essa resposta, materialmente, você não vai ter, porque aí tem um conjunto de elementos emocionais que vão fazer com que João e Maria se encontrem no meio de um processo oceânico e
se identifiquem com padrões psíquicos e desenvolvam uma relação, que às vezes é uma relação extremamente danosa e patológica, mas que há uma conjugação entre os dois, uma necessidade temporária. Então, a gente precisaria entender que o que acontece gritantemente é que, naquela época, quando surgem as ciências do comportamento humano, mais evidentemente o grande pesquisador desse movimento, que foi inicialmente Freud, ele começa a perceber a religião como um padrão de alienação na cabeça dele, e ele diz que o objetivo da crença em Deus é tirar o ser humano da sensação de desamparo. E a partir daí, até porque na época, para você se afirmar como pesquisador, se dizer ateu era essencial, ninguém acreditava num pesquisador que se dissesse crente na deidade. Até hoje, na academia, algumas pessoas acham que alguém que crê em Deus é intelectualmente inferior. Se você afirma no mundo acadêmico a sua crença, você já é meio que escanteado. Ainda tem fortemente na academia. Há agora um movimento intenso na academia de pessoas que têm suas crenças, não com o objetivo de gerar um proselitismo acadêmico de convertimento das pessoas às suas crenças, mas de entender que o paradigma espiritual é algo a ser considerado e uma explicação que complementa e não concorre com a explicação materialista. Por outro lado, há também, por conta no mundo religioso, uma negação da ciência. A negação está tão grande que há pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. E tem gente querendo ir para as bordas, fazer viagens. Então, você tem aí um radicalismo de um lado e um radicalismo do outro. O grande objetivo nunca é de concorrer. O objetivo da ciência, por exemplo, não é de negar Deus, é de conhecer a verdade. No dia que ficar muito claro para ela, e o refinamento instrumental de pesquisas está cada vez mais evidente, quando ela perceber que é uma realidade inquestionável Deus, quem mais vai falar de Deus vai ser a ciência. E vai falar de Deus sem os compromissos e comprometimentos morais de muitos religiosos, que têm interesse em dividir rebanhos para manter rebanhos sob controle psicológico e financeiro. Embora o Cristo diga que ele veio para criar um só rebanho, porque ele seria um só pastor, existem muitos que querem dividir o rebanho para manter controle psicológico e financeiro sobre grupos, gerando divisionismo, conflito naquele que se diz o príncipe, que é o príncipe da paz. Então vamos fazer o seguinte, para que a gente possa criar uma imagem mental mais clara, eu elaborei aqui 10 princípios que definem o que é um terapeuta. Eu vou apresentar os princípios que definem o que é um terapeuta, o que é uma terapia, qual é o objetivo, como se dá, de que modo acontece, e a gente vai aplicar, então, nesse padrão Jesus. Ok? Entenderam? Vamos criar os conceitos aqui. Primeiro, o que é uma terapia? É um tratamento colaborativo em que, juntos, terapeuta e paciente trabalham para a melhora do paciente. Isso é um processo terapêutico. A gente podia se perguntar, então, é possível imaginar Jesus nesse papel? De, junto conosco, desenvolver um processo de desenvolvimento de ajuda? Mas aí a gente, em vez de simplesmente pensar, vamos observar o que é que o próprio Evangelho diz sobre isso. Então, esse trabalho conjunto vai desenvolver um conjunto de possibilidades de cura, de identificação de padrões. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 2 a 6, Jesus diz assim, quando Tomé pergunta, naquela hora da dúvida, quando ele está se despedindo, né, da ceia, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Esse sentimento de Tomé é muito comum, é de desnorteamento, ou de desbussolamento. Sabe quando você perde a bússola? Você está perdido à noite, no meu caso mesmo com bússola não funcionaria, porque eu não sei como é que funciona a bússola. Mas imagine que eu soubesse, eu perdido à noite, sem bússola, sem um céu estrelado que me desse elementos mínimos de apontamento geográfico para andar. O sentimento de Tomé é um sentimento muito comum quando a gente se sente assim, completamente perdido. Eu estou desbussolado, eu não sei para onde ir, para onde caminhar, qual o caminho seguro. Diante dessa sensação de Tomé, é um sentimento de profundo desamparo, um sentimento de profunda angústia, especialmente percebendo ele que aquele que ele desenvolveu um amor em comum, que era Jesus, estava indo. E aí ele faz essa pergunta, e aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ok, então estabeleça aqui um padrão desse terapeuta, que, por exemplo, você vai fazer aí terapia com a pessoa que tem experiência, parará, parará, mas você nunca vai ter essa pessoa, a não ser que você surtou, como modelo da sua vida. Seu terapeuta não é sua meta. Ele é um colaborador de você alcançar a sua meta. Sua meta não vai ser um ser humano falível. Sua meta tem que ser o infalível. Tem que ser o estável. Seres humanos são instáveis. Seres humanos são falíveis. Seres humanos um dia são luminosos, outro dia são demônios. Nós oscilamos emocionalmente. O Cristo é perene. Então, a primeira conduta de um ser humano que vai em busca de um processo de terapia com Jesus é escolher ele como o terapeuta por excelência e ele como o caminho a ser seguido. Passos estabelecidos através de sua rotina existencial na Terra, deixando claramente a conduta de viver. E aí você ainda tem aqui, o que Carl Gustav Jung vai dizer sobre Jesus? Diz assim: um dos exemplos mais brilhantes da vida e do sentido de uma personalidade, como a história nola conservou, isso constitui a vida do Cristo. E nós temos a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe ser guia e modelo? Vide Jesus. Então, ok. Se a terapia é um processo de trabalhar em conjunto com o terapeuta e o paciente, se você opta por um terapeuta perfeito, infalível, você vai ter muito mais opções, o que não descarta a ajuda dos outros seres humanos, seja profissional ou não. A gente vai perceber isso. Mas a primeira coisa a entender é que é preciso estabelecer um contrato terapêutico. Quando o paciente chega para um terapeuta, ele pergunta assim: o que te trouxe aqui? Quem te encaminhou? E qual a tua angústia principal? A queixa principal. Quando a gente vai chegar para Jesus, imagine ele fazendo essa pergunta: o que te trouxe aqui? Basicamente, qual é o padrão da nossa resposta? A dor. Não é isso? Ninguém vai para um terapeuta porque está feliz, gente. Eu nunca recebi uma pessoa: não, eu vim aqui que eu estou tão bem que eu vim fazer terapia. Comecei a ficar preocupado. Está tudo tão bem na minha vida que eu estou estranhando. Sei lá, será que eu surtei? Né? Então, ninguém vai para o médico assim. Tem gente que vai fazer tratamentos, né, preventivos, mas dificilmente você vai, porque ninguém vai para um dentista, a maior parte das pessoas. Eu lembro que eu tinha um amigo dentista que falou: Sandro, se eu colocar uma... Tem gente que eu tenho que colocar uma prótese provisória que quebre, porque se não for uma provisória que não quebre, ele não volta, não. Nem paga o tratamento. Ele fica com uma provisória, só volta quando quebra, aí troca. Porque a gente adia o processo de mudança, pelo desconforto que gera. A gente adia a visita ao médico com medo do diagnóstico. Tem gente que morre porque não vai fazer os exames preventivos, com medo. Não, se eu for, vai aparecer doença. É como se em casa não saber a doença não aparecesse. Olha que engraçado. Na infantil, é uma crença mágica. Eu não vou, então está tudo bem, eu não sei. Está ótimo, não sei o que é que tem em mim, então eu não vou morrer, porque eu não sei o que é. Né? Fica tipo assim: tá, o câncer está aqui, mas eu não sei que ele está, então não vai acontecer nada comigo. Né? Então, quando alguém procura porque está com necessidade. Então, eu procuro, vou chegar lá e fazer um pacto, um tratamento. Eu estou aqui porque dói. Primeira questão. E, obviamente, eu tenho que ter sintonia. Se você vai para um terapeuta que você não vai com a cara, não vai funcionar. Troque e logo vá para outro. Agora, se a pessoa antipatizar com Jesus, aí o caso dela é muito mais complicado. Aí está precisando de muita ajuda, né? Ela pode antipatizar com um tipo de Jesus que apresentaram a ela, mas jamais com o mestre em essência. Talvez ela possa antipatizar as formas manipuladas que apresentam Jesus, mas o Cristo, se ela se der o trabalho de encontrar com ele e conversar e dialogar, ela vai perceber que encontrou o melhor amigo a seguir, o melhor caminho a seguir. Então, estou aqui porque dói, e estou aqui para desenvolver uma parceria. E nesse processo eu vou ter que desenvolver uma coisa fundamental em qualquer relacionamento: intimidade. Eu não consigo, na primeira conversa, a solução. Eu não consigo, no primeiro desabafo, o alívio total. É preciso, nessa relação terapêutica com Cristo, estabelecer um processo de intimidade, de ganho de confiança. E a intimidade leva tempo.
A intimidade faz com que você tenha que ser sincero. Essa relação, ela tem que ter um grau de sinceridade incomum, que provavelmente nós não temos com nenhum ser humano sobre a face da Terra. Essa relação tem um nível de profundidade incomum, uma profundidade relacional que nós não temos nem conosco mesmo. Porque tudo que nós negamos, ele já conhece. Mas ele precisa ouvir de nós mesmos. Porque é muito salutar esse processo, mas a gente vai chegar lá. Então, essa primeira etapa no processo de encontrei o meu terapeuta, esse terapeuta vai ser Jesus, nós vamos desenvolver uma relação, eu preciso desenvolver uma intimidade com ele, preciso entender qual é a proposta terapêutica dele para a minha vida, tenho que entender meu tempo psicológico para poder ir processando todas essas questões. Intimidade se envolve com o tempo. Por exemplo, quando você namora com alguém no início, você consegue passar 30 horas no telefone. Já parou para pensar isso? Horas no telefone. Né? A gente ficava a noite inteira conversando, não cansava. Claro, tudo era novo. A piada era nova. A história da família a pessoa não sabia ainda. Depois que você contou a terceira vez, a pessoa já sei. Não vai contar de novo essa história não, né? Eu já sei. Aquela piada, não, essa daí não, já você me contou. É a 10ª vez que você me contou essa piada. Por favor, não conto mais não. Mas não é porque a relação está desgastada, gente. É porque tem intimidade. A intimidade faz com que a comunicação comece a ser muito mais sutil e muito mais por Bluetooth. Por exemplo, quando você está namorando com alguém, que você faz uma festa familiar e vem um parente que vai visitar, você diz assim, olha, está vindo minha tia. Minha tia é assim, complicada, noiada, cuidado. Então, não faça aquela piada, não sei o quê, cuidado, parará, pai. Você faz todo um roteiro para cada parente, como se comportar com cada pessoa. E olha que no início não tinha nem grupo de WhatsApp. Né? Aí chega aquela tia e a pessoa olha para você. Não é isso? Mas foi muitas horas de orientação de como se comportar dentro daquela tia. Depois de 10 anos de casamento, você chega em casa, a tia está lá, de repente, sem você saber. A pessoa faz assim. Isso é porque o casamento não tem mais graça, não tem mais diálogo? Não. A intimidade desenvolveu comunicações muito mais rápidas. Com intimidade, você sabe quando o outro está mentindo, porque ele dá no início da fala. Mexe o ombro quando mente. Você começa a ler os sinais da pessoa. Nem venha que está mentindo. Como estou mentindo? Poxa, você tem anos de convivência, então aquilo ali não é porque o casamento perdeu, é porque tem intimidade. Então, essa intimidade vai sendo desenvolvida na relação com Jesus. A intimidade dele para conosco já está dada. A grande questão é a minha intimidade para com ele. E aí, pensando nele como uma representação maior, a materialização completa do amor de Deus sobre a face da terra, podemos então usar aqui a música de Gilberto Gil para entender esse processo de intimidade. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar os nós das gravatas dos sapatos. Entenda os nós das gravatas do sapato como as máscaras que a gente usa para a convivência social. A personagem que a gente cria, e é uma coisa muito natural, Jung vai chamar de personas, as personas que nós criamos para conviver com os diversos ambientes. Nós não somos no trabalho da mesma forma completa como nós somos em casa. Nós não somos nos ambientes religiosos como nós somos em casa. No ambiente religioso a gente fala, bom dia, irmão. Né? A gente consegue uma duração de fraternidade de pouco tempo. Por isso que os eventos duram 3 dias, porque no quarto as pessoas começam, a máscara cai. Aí não rola deixar o outro passar na fila. Está passando na fila, está passando na frente. Começa a cair as máscaras, paciência, aquela doçura de recepção vai caindo. Então, essas personagens que é natural termos, nesse diálogo terapêutico, não vai funcionar. Porque eu não posso procurar um terapeuta para mentir, embora as pessoas façam isso. Elas criem a sua versão da interpretação do mundo. Elas chegam para você como vítimas, elas chegam dizendo que todos são algozes.
Então, é necessário esse primeiro movimento, e você respeita esse primeiro momento da pessoa que está com dor, que está com angústia, e que vai identificar todas as pessoas que a machucaram. E você acolhe essa escuta. E acredite, Jesus faz a mesma coisa dentro das nossas queixas, mesmo já sabendo que não é bem assim. Você não é um anjo de candura, né? Mas acolhe as queixas. Você diz, está doendo, me machucaram, e começa lá com os pais, e vai. A fila das pessoas que você acusa como motivo da sua infelicidade. Esse movimento também é feito com Cristo. A gente chega lá, porque não sei o quê, parará, tá. Obviamente que num processo de maturidade psicológica, que você vai se desenvolvendo ao longo do processo terapêutico, você vai amadurecendo sua conduta, seu comportamento, sua compreensão do mundo, isso vai se dando de tal modo que você começa a ter ganho de consciência e começa a perceber o seguinte: esse discurso que eu estou passando aqui, nem eu mais estou acreditando. Esse discurso de culpar os outros, até agora, não me movimentou para lugar nenhum. Esse lugar de vítima não me tirou da dor. Apontar culpados não tornou minha vida melhor. Então, essa relação com o terapeuta começa a ser mais tensa. Porque se você se demorar muito nesse despertar de consciência, ele vai ter que dizer para você. Porque ele não vai ficar segurando o paciente para ganhar a terapia. Ele quer a cura, respeita seu tempo, mas entende também a necessidade que muitas vezes a vida impõe de acelerar. Quando você fica patinando no processo evolutivo, vem um advento de um movimento que faz com que você tenha que andar. E muitas vezes é a verdade que vai ser dita, dolorosa de ser escutada. No diálogo com Cristo, você há de imaginar que o que você considera como inimigo, como algoz, é por ele tão amado quanto você. Isso, por si só, já é uma relação terapêutica diferente. O seu terapeuta não ama teu inimigo. O seu terapeuta não conhece o seu inimigo. O seu terapeuta não conhece seus pais. O seu terapeuta não conhece os colegas de trabalho de quem você fala lá. O seu terapeuta não conhece seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, não conhece. Jesus conhece. E ama igualmente como ama você. Então, a acusação desses personagens vai ressoar no coração do Cristo de forma diferente que ressoa no terapeuta, que pode ser enganado como ser humano e, em algum momento, ser seduzido pelo seu discurso. Os pacientes seduzem no discurso, de várias formas. A transferência e a contra-transferência são formas de sedução conscientes e inconscientes que são vividas num processo terapêutico. Por isso que é cansativo, complexo e termina o dia esgotado. De estar percebendo um monte de dinâmicas, manipulações de parte a parte. Com Cristo não vai rolar. O seu discurso, a sua tentativa de convencimento de ser o centro da dor do mundo não vai rolar. A acusação pura e simples dos personagens de que você se diz vítima não vai fazer muito sentido. E percebemos, então, nessa dinâmica, muito uma coisa que o próprio Freud dizia, né? Que eu falei aqui quando a gente estava naquele debate com Haroldo e Otávio. Quando eu estou falando muito de João, Maria, Pedro, Augusto, eu estou falando de mim. O terapeuta usa o discurso que nós temos sobre o outro para entender o quanto ele revela sobre mim. Aquela incompreensão é a minha incompreensão, porque os indivíduos não conseguem enxergar em outra pessoa aquilo que eles não têm dentro de si. Indivíduos doces não conseguem ver maldade. Indivíduos completamente ainda devotados ao mal ou muito equivocados não conseguem ver bondade em nenhuma relação. Então, toda a minha fala sobre os outros é uma projeção da minha própria sombra. Esse é um primeiro processo. Agora, vamos lá. Qual é a competência de um terapeuta? Primeiro, o que é um terapeuta? Qual é a competência? Domínio técnico, teórico consistente, mais experiência. Então, você tem uma formação, você vai lá, faz um curso,
Esse curso vai lhe dar um apanhado teórico de tudo que se desenvolveu em termos de conhecimento humano sobre o comportamento humano até aqueles dias, as pesquisas mais recentes, as muitas propostas terapêuticas e teóricas, as muitas construções e elaborações de vários terapeutas, as atualizações que vão ocorrendo através da consistente pesquisa acadêmica, publicação de teses de doutorados com objetos inéditos de pesquisa, artigos científicos, papers. Você vai atender com orientação e supervisão de professores, numa clínica que tem uma sala espelhada, onde o paciente não sabe que o professor está ali vendo, você está atendendo um paciente com o professor assistindo seu atendimento. Depois daquele processo, é muito comum, no caso dos psicólogos, terminar, se formar e continuar durante 2, 3 anos atendendo pacientes com supervisão de um terapeuta experiente. Você atende os pacientes e, uma vez na semana, vai lá para levar casos mais complexos, situações mais difíceis, para que aquele terapeuta, homem ou mulher mais experiente, possa te dizer ou te ajudar a interpretar questões que você não está conseguindo com a sua imaturidade de atendimento precoce ainda no início da sua vida profissional. Não é fácil. Termina o curso, você chega lá, e aí o paciente começa a falar e você faz: o que é que eu vou fazer com isso? São 700 transtornos emocionais, manuais e manuais de psiquiatria. Você tem só a obra de Freud, 24 volumes. Não sei quantas pessoas que vieram depois dele, não sei quantas teorias, não sei quantos casos. A particularidade de cada indivíduo, você fica lá e a pessoa fica lá, você fica... Aí o professor diz assim: você tem que ter atenção flutuante. Você não pode encaixar o discurso do paciente aos transtornos, senão você não escuta o paciente. O paciente começa a falar: é esquizofrenia, não é oligofrenia, não é psicotão, não é depressivo, não, mas não. Aí você não escuta o paciente. A escuta flutuante, o paciente vai falando, você fala: deixa lá. Aí você faz: meu Deus, como é que eu organizo isso? Aí vai lá. De repente, aquelas informações começam a ganhar um corpo, uma forma, e encaixa, aí você tem os insights. Mas essa experiência, ao longo de uma vida inteira, aí nós temos que questionar: Jesus tem domínio técnico? Bastante. Ele tem consistência teórica? Teria experiência terapêutica? Vê a diferença? Vê a diferença? Aqui eu vou colocar uma frase de Paulo sobre Jesus, em Colossenses 2, versículo 3. Em que estão escondidos todos nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aquele artigo científico que nem foi publicado ainda já está no HD dele. Aquela descoberta científica impactante, ele já conhece. E aquilo da minha alma que eu ainda nem suspeito, por ele, já é percebida. Então você percebe a dinâmica de que primeiro eu vou escolher um terapeuta que ele é infalível e é perene em comportamento, depois, cuja competência ela é plena e infinita em todas as áreas, certo? Então, aí eu tenho que entender que, nesse processo, ao contrário de uma terapia com o ser humano comum, eu posso me entregar completamente. Porque, por mais experiente que seja um terapeuta, ele é humano e, em algum momento, ele vai falhar. Nessa relação, eu vou encontrar uma planificação de conduta. Eu vou poder me jogar nos braços desse terapeuta como eu não consigo nem jogar-me nos meus próprios braços e acolher a mim mesmo. Porque eu me julgo, eu me condeno, eu me maldigo, eu me irrito comigo mesmo, eu olho para mim e digo: não acredito que você fez de novo. Quando alguém te engana de novo, você fala: panaca, bem feito. Eu avisei para você. Você disse para você mesmo: eu avisei. Você sabia, disse sim porque quis, agora vai, faz. Você se permite ser usado, manipulado. Então, nem você se acolhe como Cristo vai lhe acolher. Segunda característica, ok. Vamos lá, então, para a principal ferramenta do terapeuta. Terceira característica. A principal ferramenta da terapia é a fala. É colocar em palavras a descrição das dores. Isso é tão potente que o CVV consegue muito só com a escuta.
E aí nós temos aqui no Salmo 62, versículo 8, confiai nele em todos os momentos, ó povo, derrama diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Em quem você confia em qualquer circunstância, a todo momento. Percebe essa dinâmica? Então, eu tenho aqui uma possibilidade de falar o que eu sinto. Mas, às vezes, eu não consigo expressar. Não é assim que acontece? Às vezes, eu apenas sinto uma angústia inominada. Ela não tem nome. Se alguém perguntar, por que você está sentindo isso, você às vezes não consegue dizer. O que é que você está sentindo, você não consegue dizer. Só dói. Só tem um nó aqui muito grande, eu não consigo nem expressar. É por isso que Davi vai dizer assim, Senhor, eu sei que tu me sondas e mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. Imagina um terapeuta que consegue te conhecer sem que você fale. Nós, terapeutas humanos, nos esforçamos em fazer leitura corporal, de entender o que a gente chama de não dito das emoções, que é quando o paciente está falando quando ele não fala, é o que ele está dizendo quando ele não diz, é o que ele está revelando quando ele não revela. Mas nós somos limitados nessa compreensão. Porque nós não sondamos. Porque sondar é conhecer as entranhas do ser. Se o médico passa um exame de fezes, sangue e urina, chega um exame lá, ele olha, percebe assim, eu preciso de um exame mais apurado para aprimorar o diagnóstico. Ele vai pedir uma ultrassonografia. Porque ele quer sondar você por dentro, ele quer penetrar nas suas entranhas. Você vai precisar de um equipamento. E mesmo assim, não vai conseguir ver a tua intimidade celular, por exemplo. Mas esse conhecimento de sondar mais profundamente, quando a dor ainda não é nominada, que é o grande drama do atendimento de crianças, por exemplo. Você vai atender uma criança com trauma, a pergunta é, como é que essa criança vai me falar de um trauma se ela não tem palavras para descrever as dores que ela sente? Como? Aí o terapeuta infantil vai usar algumas coisas, jogos, brinquedos, para que a criança, enquanto brinca, enquanto joga, revela suas emoções. Mas é uma interpretação difícil. Nós, de certa forma, agimos como uma criança diante desse terapeuta, porque nós não sabemos dar nome às dores que sentimos. Sabe, nós sabemos dar nome aos nossos inimigos. Aí a gente é bom. Mas as dores não. Nós também temos dificuldade de reconhecer os elementos dos pacientes. Pacientes que têm problemas, pacientes que pensam que têm problemas e pacientes que são o problema. Imagina, muitas vezes você vai para a terapia quando você é o advento de sua própria dor, você é o problema. A sua forma de enxergar o mundo é o problema. A sua lente embaçada nos relacionamentos é o grande problema. A forma como você vê todo mundo como inimigo a ser combatido e ninguém colaborando é o problema. A sua visão de mundo é o problema. Você não acredita mais em ninguém, nem mesmo em você. Você é o problema. Nesse caso, muitas vezes as pessoas desistem de você. Os parentes desistem porque não aguentam o discurso. Observa quando você está numa dor profunda, todo mundo desiste de você, e o terapeuta só escuta porque é uma vez por semana pago. Mas ele não fica ali escutando 24 horas as suas queixas, as suas dores, porque dói, porque não sei o quê, porque eu não quero sair, porque eu não quero abrir a porta, fecha essa janela. Ninguém suporta. Só esse terapeuta chamado Jesus. Porque a gente esgota os outros na limitação que os seres humanos têm. Cristo não. Então, obviamente, a fala é importante. Temos aqui outros elementos que a gente percebe. Aqui tem um livro inteiro sobre isso, chama Lamentação de Jeremias. O próprio livro, com o nome Lamentações, já diz, né? Um livro em que você vai revelar suas angústias. E aí Jeremias diz no capítulo 2, versículo 19... Levanta-se, grita no meio da noite, quando começarem as vigílias noturnas, derrama o seu coração como água na presença do Senhor. Ou seja, desabafa, diz o que está sentindo. É só Ele que vai escutar, gente. Tem momento que cessam os ouvidos humanos. Ninguém mais suporta o seu discurso. Qualquer que seja a dor, pessoa enlutada e que não sai do luto. Você consola um dia, consola 2 dias, consola 3 dias, consola 4 dias, você não aguenta mais.
Pessoa que foi traída, ela fala da pessoa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, depois você não suporta mais. Qualquer que seja a dor, o indivíduo que escuta, cansa. Chega um momento que ele se esgota. Ele tenta oferecer... Não, você não aguenta mais escutar. Pode observar quantas vezes você não aguentou. Minha experiência, por exemplo, com meu avô com Alzheimer. Quando você tem um paciente na família com Alzheimer, você testa todos os seus elementos emocionais, porque tem dia que você odeia quem você ama. Quando a pessoa começa a perguntar uma coisa e começa a repetir a pergunta, repetir. É como se fosse uma tortura psicológica. Você observa quando você vai para uma delegacia prestar uma queixa ou você vai fazer um depoimento, você observa que o delegado ou a delegada pergunta para você várias vezes a mesma coisa para tentar pegar a contradição. Você começa a ficar enlouquecido, irritado e objetivo, para você se contradizer, você mostrar a inconsistência da história que você está contando de inocente. O paciente começa a perguntar: mas e quem é você? Aí você diz: eu sou seu neto, parará, parará. Ah, você é quem mesmo? Aí você, na 10ª vez, você, nem eu sei mais quem sou eu. Tanto que as pessoas que têm pacientes crônicos precisam de ajuda. Senão elas ficam tão crônicas como o paciente. Alguém que tem alguém que ama, que está em alguma dor, seja física crônica, seja emocional, precisa de ser cuidado. É como cuidar do cuidador, senão o cuidador adoece. É preciso que haja revezamento, isso é um problema nas famílias, né? Você tem lá 10 irmãos, sobra para um cuidar. E os outros só para apontar o dedo e reclamar. Já passaram por isso, sabe o que eu estou falando. Né? Então, ou seja, o que Jeremias está dizendo aqui? À noite, quem à meia-noite está te escutando? Quem de 3 da manhã está escutando a tua dor? No teu quarto. Tem algum terapeuta lá, personal, parado na tua cadeira, acordou? Diga. Tem? Não. Mas Jesus está lá. Entende a diferença? Está lá e escuta pacientemente a repetição do teu discurso, até que um dia você acorde. Nós temos ainda a necessidade de desabafar para pessoas. Há uma necessidade de falar para indivíduos. Há uma necessidade de conversar com as pessoas. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 24, diz assim: não há amigos que são mais chegados que irmão, com os quais devemos conversar. Desabafar é importante com o ser humano. Essa necessidade é tão impressionante que até quando a gente liga para um call center, já percebeu? Se liga para o call center, faz assim: se você quer dizer que seu cartão foi roubado, diz que 1. Se você quer saber o valor da sua fatura, diz que 2. Se você quer um novo cartão, diz que 3. Se você quer passar lá a sua fatura, seu pobre, diz que 4. Você espera 9 falar com um de nossos atendentes. Tudo que a gente busca no menu eletrônico é um item, e agora eles dificultam, viu? Vocês já perceberam que é como se fosse um labirinto? Tem uns que a gente nunca consegue falar com o atendente, porque a gente tem que desabafar com uma pessoa. Você tem que esculhambar um ser humano, não a operadora. Não é? Você precisa dizer: eu estou com ódio que o serviço está funcionando. Tem que ser uma pessoa te escutando. Um robô não serve. Estou sentindo sua voz estressada, senhor. Não serve. Ele não vai entender o que é estresse, o que é você está tentando conectar a internet há horas e não conseguir. Ele não sabe o que é quando cai a rede e o caos acontece na família. O que é a perda do Wi-Fi significa para um ser humano. Então a gente fica procurando falar com o atendente que a gente quer uma voz humana. Lembro do primo da minha esposa, a gente estava em São Paulo, ele fazia parte de um call center, e ele atendendo com muita gentileza, uma senhora atendeu, no final uma mulher assim: ô, meu filho, muito obrigado, você foi um verdadeiro changeman comigo. Mas a necessidade de falar com os seres humanos. Mas também existe o desabafo mútuo. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, Paulo diz uma coisa interessante: levem os fardos pesados uns dos outros. Essa é uma grande questão para nós. Nós acolhemos tão bem
as pessoas que estão chegando na casa espírita e, lamentavelmente, é uma crítica pessoal, posso estar errado, acolhemos tão mal quem já está lá. Basta um cair que ele é excluído. É incrível isso, gente. O que eu já vi de gente que, quando está mal, vai procurar ajuda noutra casa, eu continuo achando isso estranho. Apesar de todas as ameaças vindas do alto, nós vamos destruir vocês, nós vamos derrubar de um a um. Como eles escutam em reunião mediúnica, não é isso? Vamos derrubar cada um de vocês. Nós conhecemos a realidade emocional de cada família de vocês. Vamos derrubar um por um. Aí, quando um cai, é excluído. É incrível isso. É lamentável. Aí a pessoa começa a se sentir mal. Não, vou pedir ajuda na casa que eu faço parte, não, senão vou achar que eu estou obsediado. Aí vai para outra instituição pedir ajuda. Seria a mesma coisa que seu filho está com febre, ter medo de dizer para você que está com febre porque vai ser ridicularizado, aí vai para o vizinho pedir dipirona. É a mesma coisa. Se não acolhermos a nós mesmos, não estamos sabendo fazer. Não vivemos a proposta de Jesus. Acolhimento interno, primeiro a ser feito. Paciente de UTI é o paciente mais grave, né? É o trabalhador espírita. A pessoa que está lá frequentando é porque ela tem mais necessidade. O que só vai para a palestra, entende? Então, precisamos rever como nos acolhemos. Precisamos ter atendimento fraterno para os trabalhadores. Precisamos ter mediúnica para os trabalhadores. Existem centros que têm mediúnica mensal só para cuidar dos trabalhadores. Precisa ter acolhimento na casa. Eu não posso pedir ajuda fora da minha família. Isso não tem sentido. Isso é de uma falta de fraternidade absoluta. Isso porque as pessoas têm medo de dizer, eu estou mal. Baixou o padrão vibratório, está inevoluído, sai. Meu Deus, todos são perfeitos já, ninguém pode cair, Jesus. Como isso? Não tem sentido. Levem os fardos pesados uns dos outros. A importância desse grupo de apoio. Aqui na AME tem um grupo chamado Consolando e Abraçando Corações, que é um grupo para pessoas que vivem a experiência do luto. Tem pessoa com mais autoridade para falar com alguém que perdeu um filho do que outra pessoa que perdeu um filho? O terapeuta mais experiente não vai dizer com convicção para um paciente enlutado, eu sei o que você está sentindo. Mas uma mãe que nunca leu um livro de psicologia pode olhar para outra e dizer, eu sei o que você está passando, porque ela também está. Esse apoio mútuo é fundamental. Eu sei o que você está passando na tua mediunidade, porque eu também passo por isso. Então eu tenho que te acolher. Eu sei o que você está passando no seu casamento, porque eu também passo por isso. Eu tenho que te acolher. Eu sei o que está passando assim nesses conflitos, porque eu tenho que te acolher. Nós temos que nos acolher. A sensação é a seguinte, não vou contar não, porque vão achar que eu sou fraco. Meu Deus! E meus irmãos não me ajudam. Eu não sou acolhido. Adoeço, ninguém me visita. Ninguém procura saber como eu estou. Fazemos caravanas para fazer evangelhos e abertura de evangelho em casa das pessoas e alguém da casa, quando cai, não tem caravana de evangelho para a casa da pessoa. Precisamos rever nossas condutas. Era só aproveitar esse espaço para dar um recadinho, pessoal, tá? Vamos lá. Quarta etapa. Como age o terapeuta? O terapeuta age num ambiente acolhedor, de forma neutra e sem julgamentos. No caso de Jesus, ele não age com neutralidade. Ele age com amor mesmo. Ele não é neutro no atendimento, ele é amoroso, mas desprovido de julgamentos. Mateus, não julgueis para não serdes julgados. Mateus 7, versículo 21. Lucas 6, versículo 41. Por que reparas um cisco no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Observa. Essa fala do Cristo aqui não se trata de uma acusação moral sobre olhar o defeito do outro. Do tipo assim, que coisa feia. Embora na sequência ele use hipócritas,
como é que você percebe um cisco no olho do teu irmão e não vê um trave que está no teu olho. Mas se você for olhar do ponto de vista da proposta terapêutica de Jesus, é o seguinte, está lá, meu irmão. Ok, você ficou especialista em enxergar cisco no olho dos outros. A sua capacidade técnica e apurada de ver o defeito dos outros é incrível. Pena que você não se transformou em um psicólogo, né? Aí poderia ajudar. Mas você consegue ver tudo que os outros têm de ruim. A pergunta é, o que você pode fazer em relação a isso? Primeiro, enxergar no outro alguma coisa, em grande medida, é projetar. Então, use esse conhecimento não sobre o outro, mas sobre você. Depois, mesmo que você não tenha a deficiência do outro, nem tudo que eu vejo no outro eu tenho. Não é uma coisa radical. Mesmo que o que eu veja no outro eu não possua, enxergar no outro é perder tempo de deixar de enxergar em mim aquilo que somente eu posso fazer. Eu não posso fazer nada sobre o seu egoísmo, só posso fazer tudo sobre o meu egoísmo. Aqui está se tratando de economia emocional. Todo o tempo perdido em enxergar a vida do outro não é ganhado em enxergar a sua própria vida. Toda a especialização que você ganha em perceber o comportamento dos outros, você deixa de se tornar um especialista em seu próprio comportamento. Observa que Santo Agostinho nos pede no final da noite para fazer um checklist sobre a nossa vida e não sobre a vida dos outros. Como João deveria ter se comportado? O que João deveria ter feito? Não, é como Rossandro deveria ter se comportado. O que Rossandro deveria ter feito? A checklist noturna, diária, que nos é solicitado por um processo de autoterapia, é um convite que Santo Agostinho nos faz. Quando Kardec pergunta, Senhor, dá uma olhada em você mesmo, enxerga as tuas condutas, teus comportamentos, e aquilo que não enxergares, pede a Deus para te mostrar, que eu não estou entendendo ainda, me ajuda a entender isso. Então, eu preciso, nesse processo aqui do agir sem julgamentos, é tanto julgamento dos outros, quando eu vou fazer esse processo em mim, numa autoterapia, como no julgamento de mim mesmo. Por isso que Joana de Ângeles vai nos falar o seguinte: o ser consciente nem se culpa, nem se julga, apenas se transforma. Ou seja, ele não perde tempo em acusações externas e em acusações internas. Nem se justifica, nem justifica o comportamento do outro, nem justifica o seu próprio comportamento. Ele apenas se transforma, desenvolve todo o foco da sua energia para um processo de aprimoramento, porque diagnóstico é a coisa mais fácil do mundo. No fundo, em grande medida, nós já temos um diagnóstico sobre nossas próprias doenças. No fundo, a gente meio que já sabe muito do que passa na nossa alma. A questão é, e o que eu faço agora? Para onde eu vou? Como agir? Como mudar? Essa é a questão. Rapaz, tem um monte de coisa ainda, faltam 15 minutos, agora eu vou acelerar. Neutra e amorosa, sem julgamentos. Mulher, onde estão teus acusadores? Eu também não te acuso. Ok? Objetivo do terapeuta: identificar causas e padrões de comportamentos que possam lhe estar impedindo de ser feliz. Vamos identificar essas causas. Essa identificação de causas, ela muitas vezes é de nível inconsciente. Por isso dá trabalho. Porque as dores foram processadas em época em que não existia fala para dar nome à dor, na infância. Ou tendência de comportamento que a gente vem encarregando há muito tempo. E que vem na lâmpada psíquica voltar à tona. Então, esse processo, aí Jeremias vai dizer, eu, se referindo a Deus como fala do próprio Deus, eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada passo de acordo com a sua atitude, conforme suas obras. É um olhar especializado. Às vezes, eu percebo que a gente não consegue entender a possibilidade de Deus nos conhecer pessoalmente. Ou seja, por imerecimento, ou por achar que é complicado demais, num planeta de bilhões de seres humanos, num universo que a gente nem pode calcular de quantas vidas existem, imaginar que Deus conhece você pessoalmente. Mesmo que a gente hoje tenha tecnologias que deixam que isso é bem claro,
Seu celular tem um endereço IP, o Google sabe o que você pesquisa, o que você compra. Você fala assim, eu estou querendo ir para Cancún. Quando você abre o seu telefone, aparece promoção para Cancún. Já percebeu isso? Você está falando com o telefone do lado. Quando você entra na rede social, aparece Cancún. Aí você faz. Está repreendido. Então, se o Google consegue te localizar, Deus não consegue. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de imaginar que Ele conhece, entende cada pessoa de acordo com sua atitude. Conhece, sim. No Salmo, Davi diz assim, conheces todos os cabelos que tem na minha cabeça. Ele está dando uma simbologia do nível de conhecimento e profundidade de conhecimento que Deus tem para cada pessoa. Outro objetivo, né? Aqui, aí Paulo descreve em Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Nesse processo objetivo aqui. E ele continua. Outra hora erais trevas, antes de conhecer esse terapeuta fabuloso chamado Jesus. Andávamos em trevas. Agora, andais como filhos da luz. Eu não estou mais desbussolado. Eu tenho um norte luminoso chamado Jesus. Eu não posso andar feito uma pessoa sem norte. Eu não posso andar feito uma pessoa sem compreensão. Eu posso até admitir que eu estou tomado de ódio, mas o terapeuta disse, sem perdão, eu não vou conseguir avançar. Eu não posso nem orar. Quando for orar, se tiver uma contenda com teu irmão, vai lá. Nem orar eu posso, se eu tiver contenda. Então, você já sabe, o diagnóstico é o quê? Perdão. Não estou conseguindo? Beleza, mas você sabe, você não avança sem essa etapa. Está todo o diagnóstico feito, o prognóstico feito, a indicação terapêutica feita, você já sabe o que tem que fazer, não está fazendo. Não fará por você. Cristo não fará por você o que você tem que fazer. Como alcançar? O terapeuta realça atenção sobre pontos que necessitam atenção e reparo. Então, não adianta apenas o diagnóstico, é preciso um reparo. Portanto, o não julgamento é não condenação, mas é proposta de mudança. Por isso, cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui, eu também não acuso. Ok. Vais e não peques mais. Muda a atitude. Eu não estou julgando o que você fez, mas estou solicitando mudança de atitude. Por quê? Se você insiste na atitude, você pode ser vítima de outro apedrejamento. Se você insiste na atitude, você vai ser vítima da atitude. E ele nem sempre vai estar lá para impedir que os algozes de plantão te destruam. Porque, às vezes, é necessário passar por isso para simplesmente acordar a alma. Por isso que a doença do corpo, muitas vezes, é uma necessidade para a cura da alma. Quem precisa fazer terapia? Segundo os manuais de psicoterapia, a terapia é indicada a quem apresenta distúrbios emocionais. Aí vamos perguntar a nós todos, né? Será que nós temos necessidade de terapia? Jesus diz aqui em Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados. Bom, se você não estiver cansado, parabéns. Eu estou. Bastante. E eu vos aliviarei. Então, é uma proposta para todos. Outra questão. Quando eu devo fazer terapia? Em que momento? Segundo os manuais de psicoterapia, você deve... Não há um momento exato. Para cada pessoa é muito individual. Aqui, em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidades antes mesmo que peçais. Em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se assentes no teu próprio entendimento. Ou seja, confie em Deus e não confie em você. Porque nem sempre o seu entendimento é justo. Nem sempre o seu olhar sobre o mundo é justo. Nem sempre o que você está vendo é justo. Salmo 77. Teimo em dormir, não quero ser consolado, porque vejo os ímpios vencendo quando eu, um homem justo, tenho uma vida dificultada. É ele reclamando com Deus, Asaf. Como é que pode um cara bom como eu, espírita, trabalhador, faça o pão, não sei o quê,
lá, vida correta, ética no trabalho, nem o vizinho que rouba, trocou de carro, eu não posso dormir. Não é normal? É humano isso aí? Você vê alguém injusto prosperar e você justo não prosperar? É humano você ficar com raiva? Dai a César a quem você quer agradar. Ao mundo ou a Deus? De que adianta ganhares o mundo e perderes tua alma? Tem resposta para tudo, gente. Está tudo lá, né? Hora de atendimento. Qual é o horário adequado para o atendimento? Um psicoterapeuta, seja no consultório ou seja online, ele só atende com hora marcada. Jesus, não. Ele está 24 horas de plantão. E nessa conversa eu posso, então, começar a entender que essa relação, ela não tem um tempo para começar, não tem um tempo para terminar. Finalmente, duração do tratamento. A duração do tratamento de um paciente convencional de terapia tem a ver com características do problema apresentado, as metas de tratamento e a velocidade e o processo de progresso da pessoa. Então, tem hora para começar e hora para terminar. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente analisa comparativamente a proposta de um terapeuta humano com suas limitações e a proposta do terapeuta de Jesus com suas possibilidades infinitas, nós percebemos a necessidade de termos Jesus como psicoterapeuta de nossas almas. Quando percebemos a vacilação de nossas personalidades e nossas angústias, nós percebemos a necessidade de ter o mestre da paz, o príncipe da paz como terapeuta de nossas almas. Quando nós estamos cansados, não mais dos seres humanos, de nós mesmos, quando nem mais a gente aguenta o discurso da gente, quando nem mais a gente aguenta a nossa própria presença, quando não suportamos mais nenhum cheiro que exalamos na nossa própria vida, temos um mestre que ainda assim espera e nos suporta. Quando todas as pessoas já desistiram, ele não desistiu. Quando até eu desisti, ele jamais desistiu. Porque nenhuma ovelha ele deixará perdida no aprisco do Pai. Talvez a grande dificuldade que eu tenha é de acreditar que eu mereça um terapeuta tão capaz e tão experiente. Talvez o problema não seja o convite que ele já me fez há muito tempo, vinde a mim, vós que estás cansado. É a minha falta de crença de merecer repousar nele. Talvez as minhas acusações internas sejam tão violentas que eu não aceito esse convite por não me achar merecedor. Porque talvez eu esteja me olhando através de uma lente doente aos olhos do mundo. Talvez sabendo de tudo que eu faço quando ninguém me olha, de tudo que eu penso porque ninguém enxerga, eu me sinta imerecedor do amor do Cristo. Mas o mais fantástico é perceber que mesmo as sombras que nem ainda enxerguei, mesmo as dores que ainda nem nominei, Ele conhece, já me sonda, já me ama e já me cuida. É preciso entender que a gentileza desse terapeuta não nos obriga a um compromisso terapêutico, mas nos convida. Mas é preciso que o paciente aceite, reconheça a necessidade e se prepare para essa aventura fantástica de transformação. É necessário que a gente suporte os desertos imensos pelos quais nós vamos ultrapassar até encontrar o oásis da salvação. É preciso suportar os momentos de abandono de todos e de nós mesmos para ir para um ponto em que somente Ele estará. É preciso entender que muitas vezes esse abandono de todos é uma condição necessária para que finalmente eu deixe de confiar no meu dinheiro, nos meus títulos, nos meus amigos, na minha influência, na minha imposição, no meu currículo, todos passageiros e ilusórios, para finalmente jogar nos braços de Jesus. É preciso, às vezes, perder tudo
para finalmente achar o que realmente conta, o que realmente importa. Esses desertos que nós entramos são necessidades particulares da alma de cada um de nós. É impossível para nós aqui sabermos a dor que cada um que está aqui sentado ou escutando em casa essa palestra sente. Mas Ele conhece cada um. Nenhum de nós tem os recursos suficientes, por mais que amemos alguém, e todos nós sabemos quantas pessoas que nós amamos escolheram afundar, escolheram submergir. A gente estendeu a mão, a gente jogou um bote, a gente fez tudo o que podia, e finalmente, quando a gente estende a mão, coloca quase metade do corpo na água, em vez da pessoa querer subir no bote, ela quer que a gente afunde com ela. E a pergunta é, onde é a prova de amor afundar com quem quer afundar? É preciso alguém chegar na praia para resgatar o náufrago. Porque só quem tem capacidade de afundar e continuar respirando é Jesus com a pessoa. E a partir dali, daquele momento, somente minhas orações, as minhas preces, entregar a quem tudo pode diante de minhas profundas limitações. O terapeuta de nossas almas foi enviado como a mais excelente prova do amor de Deus pela humanidade que Ele criou. Ele experimentou, na sua forma humana, as mesmas dores que nós experimentamos, as mesmas angústias. Ele experimentou o abandono dos amados, a negação dos amados. Ele suportou o escárnio daqueles que o buscavam para as curas. Ele passou numa via em que foi louvado em cima de um jumento, depois crucificado. E ainda assim não desistiu de nós. Portanto, eu não sei o que dor que você tem dentro de você. Eu não sei que sentimento de imerecimento você tem dentro de você. Eu não sei quais são as sombras da tua alma, porque eu estou tentando apenas enxergar as minhas. Uma coisa é certa. Não importa qual seja a sua dor ou a sua sensação de imerecimento. Há muito tempo, Jesus está do teu lado. Em silêncio, esperando que você fale, que você desabafe, que você grite, que você urre, que você se ajoelhe se você achar necessário, que você se proste no chão se achar necessário, e que você diga a Ele, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu entrego. Faz por mim o que eu não consigo. Isso é para ser feito várias vezes, até que tua alma tenha convicção de que finalmente você entregou a sua vida a Jesus. E sim, transformações inimagináveis serão feitas, porque Ele não vai agir segundo as nossas limitadas compreensões ou processos terapêuticos. Os céus se moverão quando decidirmos aceitar Jesus e aceitar a cura que Ele traz para nossas almas. Muita paz a todos.